Lá vem o futuro, com suas dicas, com seus estudos. Joiele é bom. Boas tardes, hoje é uma quarta-feira, estou gravando um pouco mais cedo novamente, né? Mas estamos aqui para observar o dólar, né? Muito bem. O dólar hoje deu uma acalmada, ficou ali a 5,27, né? O dólar Petax também a 5,27. O mercado parece que quis abrir mais calmo, mas eu achei assim um pouco, apesar de estar estourando aqui, até a gente pode dar uma olhada lá fora, como é que ficou os mercados lá fora, que eu acho interessante a gente dar uma olhada nos commodities também lá fora, né? Porque o que a gente tem que pensar é como este mercado, né, vai reagir se realmente acontecer alguma coisa lá na China, né? O pessoal está comentando que não é uma empresa, multi, né? Não é uma empresa financeira, né? É uma empresa imobiliária, então talvez isso aí não tenha o mesmo efeito das coisas que aconteceram, né, em 2008, por exemplo. Então, quando o banco quebrou, então uma situação bem diferente, etc. Bom, tá bem, tá? Mas não deixa de ser uma empresa que tem aí uma quantidade enorme de empréstimos, né? É a maior dívida de uma empresa no mundo, né? Então a Evergrande deve 300 bilhões de dólares, né? Quando a nossa Oi aqui deveu 60 bilhões de reais, já era um troço descomunal, né? Era alguma coisa como na época aí, entre 20 e 30 bilhões de dólares, já era uma coisa impressionante. Agora você imagina uma empresa dever 300 bilhões de dólares e ela tem empresas em muitos locais, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tá? O que a gente enxerga aqui, né? A gente enxerga que uma alta, né, de 1,40, 1,42, 1,36, a Rússia subindo até 2,18, o SP500 VIX, né, que é a volatilidade, o índice de volatilidade caiu 14%, mas ele está em 20,70, um troço que estava um tempo atrás em 12, né? Então, mesmo assim, mesmo com uma queda forte, mesmo com altas fortes, a gente caiu demais, né? Vamos pegar aqui a Alemanha, por exemplo, né? Vamos ver se a gente consegue abrir a Alemanha aqui, tá? Olha o movimento, sai fora daí, tá? Olha, a gente estava aí trabalhando aí em agosto, né? Aí, ó, setembro, até início de setembro, na casa de 15 mil pontos aqui, né? Aí teve uma correção, não sei o que, aí começou, né? Veio embora, né? Veio embora, uma queda desenfreada, né? Caiu em 15, voltou, né? Tava aqui em 15,125, voltou para 15,500, uma alta, né? Alta aí de 1,03, mas olha o tamanho, né? Chumbada, né? Que deu isso aqui. Então é isso que a gente tem que entender, né? Tem que entender que mesmo com uma alta aí mais expressiva, a gente vê uma situação ainda tem muito que recuperar, é isso que eu quero dizer, né? Então tem muito ainda que recuperar e a gente olha aqui, né? Abertura depois de 4 dias fechados, né? Sábado, domingo, segunda e terça, a China 0,40 de alta, né? A componente aqui 0,57 de baixo, a A50 1,5 de baixa, né? O Xangai com 0,13 de baixa, aqui já é a 0,13 de alta, desculpa, Hong Kong, né, com 0,51, Hong Kong eu acho que esse que está feriado, né? Você vê que esse aqui é do dia 21, então a gente não tem uma ideia de como que foi. Nikkei vem em queda aí bastante tempo, aí não conseguiu se recuperar nesse período, e a Austrália subindo 0,32, né? Daí a gente pega a Europa, né, as mais importantes que são Espanha, França, Inglaterra, né, Reino Unido e Alemanha, né? Essas são as mais importantes lá, depois Itália também é importante. Então a gente vê que teve aí uma recuperação, mas não foi assim
o bicho, né? O bicho. Vamos dar uma olhadinha nas commodities aqui só para a gente ver, ainda estão fechando, né? Estão perto de fechar, já fecharam algumas, dá licença. Milho acabou de fechar, 5,25, 1,57 de alta, né? O milho, isso aqui pode estar ligado com o índice dólar, né? Que o índice dólar caiu um pouco e, olha lá, ali está o movimento do índice dólar, 93,20 para 93,06, então até recuperou um pouquinho aqui para o 0,6, uma queda de 0,15. Então, quando o dólar desvaloriza perante essa cesta de moeda, que é esse índice dólar, as commodities acabam subindo. Mas, né, a gente está vendo que a alta é um pouco mais expressiva. 1,57, ele voltou a 5,25, está na casa de 5,16, 5,17, veio para 5,25. O que a gente entende é que, apesar de estarmos em colheita, parece que os números, né, de produtividade não estão se concretizando. Então, o mercado está um pouco assustado, consumo firme e forte, né? Então, bem interessante. A soja também se mantendo firme, o mercado também firme na exportação e também os mesmos dados que a gente enxerga aqui na soja do milho, né? Produtividade também um pouco inferior ao que se esperava, né? O que se esperava, tá ok? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no... Opa, vamos fechar isso aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar, né? Dólar no semanal chegou ali na média de 9, sentou, deu uma sentadinha aqui na média de 9. Né? Ontem e hoje ele deu uma recuada, mas vamos lá, tá firme e forte aí ainda, tá? CCM Food agora ao contrário, né? Agora sim, agora se ele fechar a semana com esse inside bar negativo, né? Ele pode projetar isso aqui para baixo. Temos duas médias para baixo, pode ser que ele faça uma correção. Vai depender um pouco do dólar também, né? Porque um assunto importante aqui, ó, que eu comentei ontem, mas eu não esmiucei. A gente viu aí o governo tirando impostos de importação do milho, o pessoal comentando aí que cairia R$9, né? Ficaria R$9 mais barato. A pergunta é, por que eles tiraram agora isso? Por que eles já não tiraram lá atrás, né? Tinham tirado algum imposto lá atrás, não sei o que, e agora consolidou essa retirada. Porque o governo vem acompanhando de muito perto as condições climáticas por causa dos reservatórios de energia, tá certo? E com isso eles estão vendo que uma regularização de chuva só pode ocorrer lá em fevereiro. É isso que eu ouvi ontem, tá certo? E quando você não tem uma regularização de chuva, você pode ser que não tenha uma boa colheita, né? Em algumas regiões talvez chova bem, uma colheita full, cheia, 100%, e em outras regiões você pode ter uma quebra de produção. Que isso pode nos trazer, né? Trazer uma produção de milho de verão um pouco aquém do necessário, né? Então, estipula-se aí em torno de 27 milhões de toneladas, quem sabe até um pouco mais, se for 100%, né? Se correr tudo bem. E nós tivemos este ano, né? 24 contra 27 do ano passado. Então, teríamos que até ter mais, né? O ideal é que a gente tivesse uns 30 na próxima colheita, para a gente ficar tranquilo, ir para a safrinha aí bem sossegado, né? Então, chama atenção exatamente isso, né? O governo aí abrindo mão de receita em prol de baratear o milho, né? Para que não tenha uma falta aí, né? Não tenha uma situação mais complicada que encareça mais o milho, né? O milho, ele não voltou naqueles R$80 tão promulgados que tinha no Porto, né? Nós já estamos aí dia 22 de setembro, então isso não ocorreu. Ao contrário, né? Nós estamos com o milho lá na casa de 93, 92, 93, 94, então enfim, ele ficou nessa faixa, né, de 93, ele deve fechar o mês em torno desse preço. Também não foi naquele 104, 105 que até eu esperava que fosse, mas aconteceram alguns fatores aí que realmente prejudicaram a alta do milho, né, a movimentação do milho e tudo, tá certo? Bom,
Então a gente tem que prestar atenção que nós temos um estoque apertado de passagem para o ano que vem e nós temos umas condições climáticas que talvez não sejam tão boas quanto a gente gostaria que fosse, né? A gente pudesse produzir bem, né? Essa soja do ano passado, ó. É uma soja tá lindíssima, né? Produziu horrores aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente gostaria que o verão fosse um verão full, né? Todo mundo produzisse muito bem, inclusive para recuperar esse estrago aí da segunda safra. A não ser quem plantou trigo, né? Que está se dando razoavelmente bem aí, né? Se não muito bem. Alguns lugares só que eles infelizmente tiveram alguma geada num ponto que não foi muito interessante. Bom, mas enfim, chama atenção então este fato do governo ter tirado esses impostos agora, porque parece que a gente vai ter então alguns estão tentando evitar esse tipo de problema. Outra coisa que está acontecendo, né, que é bem ao contrário do que todo mundo esperava, o Biden talvez tire a obrigatoriedade para sempre da mistura de etanol e biodiesel e óleo de soja, né, fazer o biodiesel no diesel e na gasolina dos Estados Unidos, e pelo menos dentro do governo dele, talvez ele mantenha essa situação de não obrigatoriedade. Coloca quem quer, lógico que as petrolíferas não vão querer colocar nada, elas querem ganhar 100%, porque que elas vão ficar pagando para os outros. Isso é complicado, né, porque você pode ter um problema interno lá nos Estados Unidos, que quem salvou, quem mudou o perfil da agricultura americana, que estava numa situação bastante ruim, né, foi exatamente o etanol, né, onde deu um up aí na produção de milho, né, eles aumentaram aí 40%, 50% a produção do milho depois que entrou esse projeto de etanol nos Estados Unidos, e realmente foi uma coisa muito, muito importante. Mas é estranho, né, porque o Biden aí é pró-natureza, né, pró ar limpo, essas coisas todas, mas isso chama atenção novamente pelo a produção, estoque e consumo, né? O consumo firme, estoque cada vez menor e a produção tendo problemas climáticos em vários lugares do mundo. Talvez esteja preocupado aí com o preço do milho e queira fazer uma oferta mais tranquila, ou que realmente vamos ter um consumo mais forte pela frente, uma produção mais fraca. Com isso, ele tenta equilibrar esse mercado. Veremos. Isso é médio e longo prazo. Mas no curto prazo, nós estamos falando Brasil até março. Me parece, né, que a situação também não é nada boa. E a gente vê então o governo tomando atitudes neste momento para tentar que as empresas consigam importar milho de algum lugar. Não sei como vai estar a oferta americana, a gente está vendo o milho nos Estados Unidos, acabamos de ver o milho nos Estados Unidos subindo, né? Ele não perdeu os $5 em momento algum, e ele está subindo. Então ele testou os $6, voltou para os 5,17, 5,10 e por aí voltou de novo, está subindo novamente. Então isso em plena colheita. E a gente está vendo a soja também em plena colheita nos Estados Unidos. Plena não, né? Mas já está iniciando a colheita, ou seja, já tem oferta, já tem produção garantida, enfim, vai entrar no mercado em 15, 20 dias, aí eles colhem, né, tem um poder de colheita, a mecanização lá é gigantesca, nós também já estamos chegando nesse ponto, mas enfim, em 15, 20 dias o mercado vai estar abarrotado de milho e soja, então é estranho a gente ver os preços subirem neste momento. Isto que chama a atenção, tá certo? Bom, o nosso milho então tem essa situação, porém com muita cautela, não fechou a semana, isso só se confirma por ser semanal, só se confirma na segunda-feira. Se ele realmente perder, tem a chance desta correção. Saberemos se isso vai ocorrer ou não, depende do dólar, depende de alguns outros fatores, né? A gente sabe que o plantio está sendo pontual no Brasil, tanto de milho e de soja, porque as chuvas não estão generalizadas, mas o plantio vai indo bem por enquanto. Tá ok? Então tem essa possibilidade. CCMX a gente vê aqui no diário, né, uma situação até interessante,
Vamos ver se a gente consegue colocar alguma linha desse tipo. Opa, era para usar o imã assim, mas então tá interessante, né? A gente viu aqui esse ombro, cabeça, ombro no diário, né? Ele fez a correção, não foi no alvo final e subiu de novo. Podia ser só um repique para perder novamente. Então no diário também, como no semanal, ele está começando a ficar pesado. Então vamos prestar atenção. Média de 200 está em 87 e no semanal a média de 200, cadê a minha média de 200? Não é você, em 49, nossa, tá longe pra caramba. Tá? Então aqui, ó, tem 49 com 22, não vou lá porque senão esse troço vai sair todo ali, desconfigura. Tá? Então é isso aí, o F a gente está não, tá vendo a média de 200 aqui em 97, eu não estou enxergando ela aqui. Talvez não dê para enxergar, né, porque é muito pouca e ele está em azul aqui também, não fechou. Tá? Bom, mas enfim, também a situação é similar, né? Lógico, eles vão se acompanhando. O H, mesma coisa. O K, que estava tentando, né, romper aqui a média de 21, agora esfriou de novo. E o CCMU, também a situação deles está todas mais ou menos similares, né? A gente depende muito agora, para a gente ter uma curva, né, para cima, para baixo, a gente precisa realmente clarear um pouco esse mercado do clima que está acontecendo. O boi hoje deu uma esfriada, porém no semanal está interessante, né? Não podemos usar, eu não uso, não é que não podemos, eu não uso esse inside bar, porque tem essas duas médias para baixo, né? Vocês podem ver aí o professor Stormer aí, ele tem alguma visão um pouco diferente, mas eu uso desta maneira. BGIV no diário, né, estava indo muito bem também, mas ainda não mudou de direção, né? O que aconteceu aqui que hoje deu essa esfriada medonha, né? Estava se esperando ontem que a China apresentasse aí o reinício das compras, né? Opa, voltamos ao mercado, estamos comprando, etc e tal, mas isso ainda não aconteceu oficialmente. Então, deu uma esfriada no mercado, o X também, mas o X está bem interessante, né? Porque ele está aqui em cima da média de 9. Mas, vamos ver, tem muito chão, para os dois tem muito chão ainda, né? Para acontecer, né? Temos pelo menos 8 com 30, né? No mês que vem, quando é que é o último dia útil do mês que vem? 29, então tem 29 com 8, tem 37 dias para frente ainda para o V, né? Então tem muita coisa, muita água passar embaixo da ponte, muita coisa para acontecer. Café, ontem falei bastante do café, acho que nem tem muito o que comentar, o café está aí, ó, né? Com essa possibilidade de uma alta aí mais a médio e longo prazo, então prestar muita atenção no café, no semanal, respeitando a média de 9, vamos embora. Toquemos o barco para frente. Soja, estava comentando, né? Ainda no semanal não está legal, mas a gente estava comentando exatamente isso, que estamos em colheita, né? Se ele passar para cima dessa média de 50, vai ser show de bola, porque nós vamos estar com ele aí querendo voltar para dentro desta região, né? E vai ficar bem interessante. Aí ele pode passar para a média de 9, depois subir da 21 e ir embora. A produtora é assim, que é sempre eternamente para cima, né? Mas enfim, prestar atenção nessa média de 50, prestar atenção lá no mercado americano, tá certo? Ouro quis dar uma reação, mas ainda continua numa situação bastante difícil, morro abaixo, com essa crise toda aí, a gente viu isso acontecer. Nosso Ibovespa no semanal, né, tá formando aqui um martelão aí, vamos ver, né? Semanal tem que terminar aí, quem sabe a gente começa a ver subir novamente, né? A queda foi bastante grande, né? Então fica bem interessante de ver. O mercado não fechou ainda, né? São 3h30 agora. A gente tem aí no mercado, esse milho andou morno aí o dia inteiro, agora ele deu uma mandadinha para baixo. Dólar também, né? O dólar chegou a estar positivo hoje, pouquinho, mas andou positivo aí. Andou a 5,301, agora está 5,267. 0,21 de queda, está bem, né? Ibovespa 2,68, índice futuro 2,97.
uma bela recuperação, mas estamos muito longe ainda de onde a gente estava, né? Então, paciência. Vamos embora, vamos ver o que vai acontecer. A gente tem que realmente ter uma posição mais clara da Evergrande para a gente saber o que acontece. Mas o movimento está muito bonito, né? 5.863 contratos negociados, 1.175 no F, né? Que foi no X, no vencimento mais próximo, e 270 no H, né? O K com 1 só e o U com 48, né? A gente viu ontem que o U tinha tido um movimento bem grande. Bom, mas ainda tem aí pelo menos 50 minutos aí para fechar, né? Então tem bastante o que acontecer aqui, mas não vai chegar, né, nem perto do que foi aquele movimento. Boi com 1.133 contratos negociados, né? Uma queda de 1,07, expectativas frustradas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Né? Mas ele viu como ele já vem subindo alguns dias, então isso aí pode trazer uma correçãozinha aí para a gente ver como é que vai ficar, né? Ele subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias, né? Hoje está dando uma queda, mas ainda assim tá uma alta bem interessante. Depois eu coloco aqui de novo, tá? Café 1,13 de alta, café deve, né, tem espaço, vi bastante, falamos bastante de café ontem, com a Conab e tudo, então vocês dão uma olhadinha lá no de ontem, pega ali o café, começo com um café. Soja em alta, já comentei, né? 0,78 de alta, 0,68 de alta X, que é o vencimento mais próximo. Aqui está o boi, né? Então tá aí, ó, né? Continua aí com uma situação bem interessante, né? Opa, não é isso que eu queria. Vamos tirar o IMO um pouquinho, vamos pegar esse aqui e vamos, né? Tá bem em pé, né? Então tá legal isso aí. Vamos ver que ele como ele vai se comportar, se realmente ele consegue fazer isso, né? Então a gente pode, se quiser, explorar um pouquinho aqui, apesar de ser no diário. Ué, o que aconteceu contigo? Então tá aí, né? Quem sabe, né? Tem aqui uma resistência importante aqui no 200, né? Tá em 310,43, e eu também acho que os 310 realmente é um ponto importante. Se voltar a negociar nos 310, vai ficar bem legal, tá ok? Então hoje eu vou ficando por aqui. Amanhã, 16 horas, Bo Williams, hein? 16 horas, Bo Williams, ok? Muito bem, tá? Então vamos ficando por aqui e amanhã a gente bate um papo com o Bo, né? Aí sim, aí o Bo, como analista, ele vai colocar lá o Ficub, a gente vai enxergar melhor, ver algumas projeções, quem sabe algumas notícias, algumas coisas novas e melhores. Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até mais.